E vamos então à palestra da Check Point. Como as tecnologias em nuvem impulsionam a inovação e a transformação digital. E para abordar esse tema, nós convidamos o gerente de engenharia e de segurança da Check Point, Fernando Defalque. Olá, Fernando, muito boa tarde a você, bem-vindo. Boa tarde, Ângelo. Tudo bem? Tudo. Com você também, com certeza. Também, tudo ótimo. Vamos lá, Essa é a vamos em frente. ideia. Vamos lá, boa apresentação. Obrigado. Bom, a nuvem está mudando a forma como precisamos abordar a segurança, né? A transformação digital levou nossas organizações a adotar tecnologias que vão além dos limites tradicionais da rede. As técnicas de ataque usadas contra as nossas organizações também se transformaram. Vamos rever aí o que está ocorrendo com a transformação da segurança, a evolução do cenário de ameaças e as novas iniciativas que as organizações devem adotar para operar com segurança na nuvem. Meu nome é Fernando Defalque, sou Security Engineer Manager aqui na Check Point Brasil. Seja bem-vindo. Bom, a maior atração do ponto de vista de negócios e operações, pague somente o que utilizar, né? A maior parte aí representada por funções serverless ou ofertas de container como serviço. Mas o que mais ouvimos aí dos nossos clientes é a redução de custo ano a ano, né? Pois não existe mais aquela necessidade de comprar hardware todo ano para operar os data centers, né? A nuvem também trouxe a velocidade extra aí na capacidade de adquirir recursos e criar uma infraestrutura que levava muito tempo. Esse talvez seja aí o maior presente que a nuvem trouxe para todos nós, né? Olhando um diagrama de arquitetura, né, as peças elas não são idênticas, né, e de propósito único. Elas estão sempre interagindo com diferentes recursos, o que no final ali é a nossa aplicação que está rodando, né? As equipes de desenvolvimento, elas lançam funcionalidades literalmente em algumas horas hoje, né? Um commit aí que vem lá, que ele faz lá no GitHub, que passa automaticamente por teste, preparação, produção, muitas vezes sem envolvimento humano algum. E já a jornada do CIS é justamente o oposto de todos esses, né? A mudança ali de bare metal para VM, até chegar a serverless hoje, com as equipes de segurança aí possuindo cada dia menos controle, né? Antigamente, quando eu precisava rodar uma aplicação nova ali, teve uma época que você precisava solicitar um hardware para a equipe de operação, abrir alguns tickets, né? Hoje já não precisa nada disso, né? E a preocupação é que essas máquinas, hoje em dia, na nuvem, elas vão sendo criadas sem se pensar em segurança, né? Kubernetes, serverless, elas possibilitam organizar configurações de redes inteiras sem que ninguém do time ali de operação, segurança, seja envolvido, né? Então, os desenvolvedores, eles conseguem, né? Eles têm essa capacidade de construir aplicações inteiras com rede, bancos de dados, sem que ninguém atrapalhe. Bom, diversas coisas estão acontecendo com essas mudanças para a nuvem, né? E o que tem tornado tudo, assim, muito difícil para as equipes de segurança, né? A principal é a velocidade nas mudanças, né? Conforme a tecnologia evolui, né, ela permite uma implantação mais rápida para os desenvolvedores. Aí torna-se muito desafiador para os times de segurança para acompanhar e manter o controle, né? Nós de segurança, nós não queremos ali retardar esse processo, né? A velocidade nas transformações, em tudo que acontece na nuvem, é justamente um dos pontos principais que as empresas hoje estão migrando para a nuvem, né? Precisamos encontrar uma maneira das equipes de segurança voltarem a participar das decisões e não ser um time que para o processo de transformação. E a única maneira de fazer isso é automatizar a segurança. Se você tem processos manuais na nuvem, você provavelmente está atrasando aí o processo e muitas vezes parando por completo o processo de migração ou transformação da sua empresa, diminuindo a velocidade dos times de desenvolvimento. Isso nos leva aí para o segundo ponto, onde aqui o desenvolvedor é o rei, né? É importante mencionar o poder que os desenvolvedores têm hoje, né? DevOps, infraestrutura como código, eles permitem que os desenvolvedores, né, enviem um código para a produção com muito mais rapidez. Isso é feito dando controle e poder para eles, né? Então a pergunta aqui é como que nós, né, de segurança,
conseguimos pegar esses controles de voz, como integrar os controles de segurança sem ser uma barreira de agilidade e transformação. Bom, como resposta aqui, nós mesmos precisamos dar as soluções de segurança para que elas sejam adequadas, né, para trabalhar com as equipes de DevOps, né, que as nossas soluções elas estejam todas integradas aos processos, aos sistemas já existentes nas equipes de DevOps, e que essas soluções elas não sejam uma barreira. Na verdade, é exatamente isso que as equipes de desenvolvimento desejam, né, que os nossos controles de segurança eles sejam integrados aos sistemas e processos. Assim, todos terão certeza que qualquer vulnerabilidade será detectada antes mesmo de entrar em produção. E mais, né, com tudo isso integrado, né, a segurança fazendo parte ali desse ecossistema, o time de desenvolvimento vai ganhar tempo, né, que eles não vão mais se preocupar, às vezes eles não se preocupam, mas eles não irão se preocupar com isso, eles vão manter o foco realmente no que eles precisam fazer, que é o desenvolvimento das aplicações. Bom, conceito de perímetro aqui é irrelevante na nuvem, tá? Então, não tente pensar em perímetro quando for definir soluções de segurança para a nuvem. É um conceito que simplesmente não vai funcionar. Pois as aplicações modernas, elas possuem uma enorme quantidade de recursos que interagem com diversos serviços fora do que seria ali o seu perímetro, caso você tente criar algum. Os dados eles são recebidos e enviados de maneiras diferentes do que existia antes ali no seu data center. Ou seja, agora nós possuímos centenas, milhares de perímetros para proteger. E isso ainda fica mais complicado, porque normalmente as equipes de segurança têm pouca visibilidade do que acontece na nuvem, né? Então, não pense em perímetro, pense em permissões. Ao menos, quando falamos aqui em nuvem, mudar a mentalidade de segurança de perímetro para segurança por permissão. Lembrar ali dos papéis, né, as famosas roles, usuários, deixar os acessos o menos permissível possível para evitar qualquer tentativa de escalonamento de privilégios, né. Uma linha de código ali rodando também em um container qualquer na sua infraestrutura, ela pode ser o suficiente para um ataque conseguir acesso a uma infraestrutura completa. Então, portanto, não adianta ter tudo aderente à norma que você precisa seguir, porque você está tão seguro quanto o seu código mais fraco. Algumas recomendações que a gente costuma, né, passar não utilizem chaves, nem nomes de usuários e senhas, em códigos que ficarão publicados em algum repositório. Parece ser normal isso, né, ser óbvio, mas acontece muito, né? Muitas dessas brechas que a gente vê hoje em dia, elas ocorrem justamente por conta dessas chaves e usuários que são publicados ali. Atenção aos repositórios de open source, né? Apesar de serem excelentes soluções para o mundo DevOps, porque eles permitem colaboração, permitem aplicações sejam desenvolvidas mais rapidamente e, claro, né, mais facilmente, mas qualquer vulnerabilidade que existe em um repositório open source, por ser público, os atacantes também têm conhecimento das vulnerabilidades que nelas existem. Então, portanto, você precisa analisar todos esses repositórios open source que você está utilizando atrás aí de vulnerabilidades. Tá? Bom, o que você pode ver é que essas mudanças, elas estão criando, ou em alguns casos aí já criou, ambientes diferentes para a segurança, né? E os atacantes também já perceberam isso, né? Que essas mudanças nos levam a ter alguns pontos vulneráveis aí diferentes. Portanto, conhecer como os atacantes gostam de explorar alguns pontos vulneráveis é importante para nos protegermos, né? Compreender aí o contexto de risco é crítico, né? A diferença entre segurança eficaz, a falta de visibilidade no que realmente importa. As equipes de segurança hoje elas recebem milhares de alertas por dia, né? Que são gerados por esses ativos que ficam na nuvem. Então, muitas equipes de segurança, elas simplesmente não conseguem acompanhar, não tem braço, não tem a solução certa para poder acompanhar todo esse volume de informação que é gerado, né? E os invasores, eles não procuram ou se preocupam apenas com as vulnerabilidades, né? Em vez disso, eles buscam as rotas mais fáceis aí, diretas, para conseguir acesso a um ambiente em nuvem desejado, né? Eles usam quaisquer vulnerabilidades ou relacionamento entre os ativos para explorar e chegar ao seu alvo. Bom, já falamos aqui
o que faz a nuvem ser tão atrativa, as suas diferenças do mundo on-premises, quais são os problemas existentes na nuvem e como os atacantes utilizam diferenças para tirar proveito, né, de falhas aí de configuração. Agora vamos discutir um pouquinho sobre o que fazer para protegermos os nossos ambientes na nuvem, né? A primeira coisa é unificado e contínuo, né? Ele soa como clichê, mas fazer algo de maneira unificada e contínua nunca foi tão importante quanto agora com as aplicações nativas em nuvem. E por que é importante ser unificado, né? Você tem diferentes peças, como governança, visibilidade, prevenção de ameaças, e elas precisam estar integradas umas com as outras, porque cada peça está executando uma ação diferente, né? Criando, adquirindo, eliminando os dados que podem ser importantes para outras, né? Então, basicamente, a menos que elas estejam integradas, o valor de cada peça é muito menor. Então, por isso, unificar é tão importante. Todos compartilhando informações uns com os outros. E o que eu quero dizer com contínuo, o sistema que estava rodando perfeitamente hoje não necessariamente estará rodando perfeitamente amanhã, né? Por exemplo, você verificou o seu código em busca de vulnerabilidades, quando implantou, e naquele momento não havia nenhuma vulnerabilidade conhecida, mas amanhã ela pode existir. Portanto, a verificação contínua, ela é crítica. Bom, quando falamos em construir uma solução de segurança na nuvem, a base para essa solução é a gestão de postura. Você precisa saber exatamente onde está o risco, o que fazer para melhorar a postura de segurança e ter esse compliance contínuo, né? Se você tem a gestão de postura para segurança em nuvem e você adotar essa postura correta, tornará a sua aplicação um pouco mais resistente à maioria dos ataques. As verificações de configurações na nuvem, Kubernetes, serverless, você precisa ter certeza que essas configurações devem possuir privilégios mínimos, risco mínimo, e não ter nenhuma vulnerabilidade conhecida. E uma outra parte da gestão, né, de postura é a análise de código, né? A sua solução ela precisa ter a capacidade de analisar a fundo as imagens de containers, pacotes de implantação em serverless, templates Terraform, e te informar se neles existem credenciais expostas, vulnerabilidades conhecidas. Tudo isso é possível ser feito com a nossa solução chamada CloudGuard Shifting Left, que é a nossa solução com foco nas equipes de DevOps. Você tem todas as capacidades que eu citei, né, aqui, toda ela automatizada e que pode ser integrada com o seu pipeline de CI/CD ou qualquer outra ferramenta que o seu time de DevOps utiliza. Por que isso é importante, né? Uma coisa é ter uma ferramenta capaz de encontrar um S3 bucket público, corrigi-lo. Mas é muito mais interessante, muito mais poderoso possuir uma solução que pode fazer toda a análise de antemão e dizer que você está prestes a implantar um bucket público e que apresenta todo esse risco, né? Então, reter antes de colocar em produção. Isso é excelente para as equipes de segurança por razões óbvias, mas também é super importante e interessante para os times de desenvolvimento. Bom, nossa próxima camada aqui de segurança é a camada de redes, né? E precisamos ter uma segurança de redes poderosa e bem configurada, né? Por quê? Erros de configuração permitem muitos comportamentos de risco. E quando eu falo de segurança de rede, sim, estou falando do Firewall. Mas também, não é só o Firewall, mas sim a parte de visibilidade de verdade dos seus ativos na nuvem. E quando eu digo visibilidade, eu não estou falando de endereço IP, e sim de enriquecer logs com mais informações, né, do que somente endereço IP. E daqui uma semana, daqui um mês, ele será completamente diferente e serão inúteis para analisar problemas na nuvem. E, finalmente, microsegmentação, né? Aplicar a segurança de rede de uma forma significativa, com capacidade para escalar e que tenha capacidade de segmentar sua rede para o tráfego norte-sul, leste-oeste. É a melhor maneira de aplicar segurança de rede utilizando tags, né? Criar políticas de segurança com tags, a política ela vai seguir esse ativo onde quer que ele esteja, né? Caso ele cresça, caso ele seja apagado,
porque ele vai ter essa tag associada a ele. Imagina o cenário onde você vai criar uma política de segurança para uma tag que existe na sua nuvem, e que lá foi definida que permitindo acesso à porta 80. Né? Então, toda nova aplicação que utilizar aquela tag, ela já vai ter essa política associada, né, permitindo acesso à porta 80, ou seja, o desenvolvedor ele não vai mais precisar solicitar uma liberação de regra para a equipe de operação ou a equipe de segurança. Tá? Bom, nossa próxima camada aqui é a segurança para workloads, né? E o que é o workload? Né? São todos aqueles pequenos códigos que juntos formam nossas aplicações. A primeira parte aqui é criar um baseline, porque essas pequenas peças, né, normalmente elas repetem suas ações de uma maneira simples, né? Elas são singulares, únicos, né, no que ela tem que executar. Então, analisando a sua execução e criarmos esse baseline, podemos aí, baseado no comportamento de cada função, ter um baseline já pronto, né? Por exemplo, aí, uma determinada função, ela não deve fazer uma chamada API para um banco de dados, né? Um exemplo. Em seguida, aí, a prevenção para ataques comuns, esses mais simples, né? Colocar todos os ataques conhecidos em uma lista de bloqueio. Isso daí a gente já está bem acostumado a fazer, mas também faz parte daqui da nossa proteção em camadas, né? Bom, e finalizando, precisamos de uma proteção aí para aplicações web, né? Proteção contra ataques via APIs, botnets, por isso você também precisa automatizar a proteção. Portanto, utilize proteções que entendam a sua aplicação e que irão criar políticas de maneira automática para você, baseado em aprendizado e não manual, como estávamos acostumados a fazer, e ainda depois ter que, né, trabalhar todos aqueles falsos positivos que ele gerava. O que precisamos hoje são soluções que podem ser inteligentes e automáticas para nos ajudar no dia a dia da segurança na nuvem, né? Então, aqui falei de duas partes, né, de workload, de proteção para aplicação web, elas meio que se juntam e vão trabalhando juntas. A Checkpoint entrega para vocês assim duas soluções que trabalham muito juntos, né? Que é o CloudGuard Workload e o CloudGuard AppSec, né? Então, elas são muito juntas porque o workload ele vai olhar toda aquela parte de serverless, toda aquela parte de Kubernetes, e o AppSec ele vai justamente trabalhar junto ali com aquela aplicação que está subindo naquele momento, né, naquela função. Então, essa inteligência, essa integração te traz uma visibilidade muito mais rica, né, para te proteger realmente nas aplicações onde quer que ela esteja sendo executada e a qualquer momento que ela subir. A gente aí entrega a proteção para aplicações web de duas maneiras, né? A primeira do modo tradicional, com proxy reverso, ou com o Nano Agent que vai subir junto com o seu container lá dentro, com a sua função serverless que for executada, tá? Então, duas soluções que se integram e que fazem aí toda a parte de segurança. E, finalmente, a última camada aqui, detecção e resposta a incidentes. Porque, infelizmente, mesmo você possuindo todas as camadas que eu já citei aqui, pode ser que alguma coisa saia errado e você precisa ser ágil e rápido na resposta a qualquer incidente. Então, precisamos aí adicionar uma camada de inteligência capaz de nos ajudar quando algo ruim acontecer. O que foi afetado, o que precisa ser feito, para onde seguir, ser rápido na resposta. Para isso é necessário uma camada realmente de inteligência potente para raciocinar com a grande quantidade de dados que coletamos no dia a dia. Procurar tráfego e comportamento suspeito, nos dizer o que precisamos saber, e em seguida o que fazer a partir dali, né? Pegar toda aquela imensidão de informação com os logs, os dados, e nos ajudar a resposta, mostrando uma maneira clara as anomalias que foram encontradas, que é por ali que nós devemos fazer a nossa análise inicial, onde nós vamos analisar. Aqui, nós
temos o CloudGuard Intelligence, que te permite o quê? Que você visualize e analise a atividade de rede, o tráfego de entrada e saída do seu ambiente em nuvem. Esses logs todos eles são enriquecidos com dados adicionais que permitem a filtragem e a análise avançada, né? Então, com isso, você pode identificar tráfego de origens maliciosas ou brechas aí de configurações de segurança. Tá? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Uma boa tarde, um bom evento